Agora eu vou resolver essa questão número 86 do vestibular da FUVEST de 2023 da primeira fase. Uma questão básica sobre volume de cilindro. Então vamos lá. Para medir o volume de uma pedra com formato irregular, Ana usou um recipiente cilíndrico de raio 8 centímetros. Bom, a primeira coisa que eu recomendo já é levantando os dados todos que são fornecidos pelo problema. Então eu já sei que o raio desse cilindro é de 8 centímetros e água até a altura de 20 centímetros, é a minha primeira situação. Então ele tem uma altura de 20 centímetros. Agora, houve um adicional aí. Após colocar a pedra no recipiente, a altura subiu para 23,5. Então eu tenho uma nova altura, o raio não vai mudar, de 23,5 centímetros. O raio permanece o mesmo, o cilindro permanece o mesmo. Eu só tenho o adicional de uma pedra. O que ele está querendo saber? O volume da pedra. O que foi pedido foi isso daqui, o volume da pedra. Como que a gente vai calcular isso? Bom, para calcular o volume da pedra é simples. Eu vou fazer o volume, no caso 2, porque é o volume com a água mais pedra, e vou subtrair o volume do caso 1, que é onde só tem água. Então aqui nessa primeira situação eu só tenho água. Na segunda situação é onde eu já tenho a pedra, houve um aumento na altura, consequentemente houve um aumento no volume. Nós sabemos que o volume do cilindro é dado por área da base vezes altura. E a área da base do cilindro é π vezes raio elevado ao quadrado. Então o volume do cilindro ficaria π vezes raio ao quadrado vezes altura. Só para facilitar, eu vou calcular separadamente cada uma das situações. Vamos chamar aqui de V2 o volume da água mais pedra. Então seria π vezes o quadrado do raio vezes a altura, que é 23,5. Então nessa segunda situação, que é a água mais pedra, ficaria π vezes 64, 8 ao quadrado 64, vezes 23,5. 64 vezes 23,5 dá 1.504. Então esse segundo volume é 1.504 vezes π. Observa que as respostas estão em função de π, então eu não preciso me preocupar com o valor de π. Centímetros cúbicos. Esse foi o cálculo desse volume na segunda situação. Agora eu vou fazer o cálculo do volume na primeira situação. A fórmula é a mesma, é um cilindro, não mudou nada. π vezes o raio, que também é o mesmo. Observe que é o mesmo cilindro, vai permanecer o mesmo raio, só houve o acréscimo da pedra. Vezes a altura, que é 20. Então, o volume na minha primeira situação vai ser π vezes 64 vezes 20, o que vai me dar um volume de 1.280 π. O volume na primeira situação é de 1.280 π, a unidade centímetros cúbicos. Agora, para calcular o volume da pedra, como eu havia falado, é fazer o volume 2, o volume na segunda situação, menos o volume 1. Então, o volume da pedra vai ser 1.504 π menos 1.280 π, o que me dá uma pedra que tem um volume de 224 π centímetros cúbicos. Isso corresponde à alternativa B.
Uma questão básica, não é difícil calcular volume de cilindro. O cilindro é o sólido mais fácil. Tirando os prismas, né? Mas os prismas tem aquele negócio da área da base. O cilindro é o sólido mais fácil que nós temos para calcular o volume. Então, muito simples essa questão. Continua aí seguindo, segue esses vídeos com resoluções, que vai aprender a matemática da melhor maneira possível, da maneira mais fácil possível. Obrigado.